bem, meus amigos? Graça e paz. Voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o juramento, que é mais um momento do Sermão da Montanha, aquele período extenso em que Jesus sobe a um monte para proferir ensinamentos sobre diversos assuntos ao povo, aquela multidão que estava seguindo ele, mais os discípulos que estavam ali mais próximos. Então, como nós falamos em vídeos anteriores, nós vamos separar cada tópico do Sermão da Montanha para tentar explorar. E nós estamos nesse momento no capítulo 5 de Mateus, do verso 33 ao 37. Tá? Antes de entrar no nosso ensinamento aqui na palavra propriamente, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar, a curtir, caso seja interessante para você esse vídeo, tá bom? E nós temos também, caso você queira ajudar o canal e ser abençoado também com os nossos conteúdos, nós temos o link aqui na descrição do nosso e-book, do nosso livro que foi publicado falando sobre estudos, o livro Bem-aventurados que estudam porque eles serão aprovados. Então, se você tiver interesse, você adquire esse livro que você vai ser abençoado, também vai ajudar o nosso canal. Então, lembrando aqui que nós estamos no Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro evangelho na nossa ordem tradicional. Nós temos 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, porque tem o mesmo ponto de vista, que é Mateus, Marcos e Lucas. E a gente tem o evangelho não sinótico, que é João, que tem um outro ponto de vista, muita coisa diferente dos outros 3, tá bom? Indicando que as fontes foram outras e várias outras peculiaridades. O Sermão da Montanha ele vai ocupar 3 capítulos do livro de Mateus, então é um período bem extenso dos nossos estudos. São ensinamentos de Jesus sobre assuntos diversos, ele vai falar sobre várias coisas bem diferentes, por sinal. Tem um alto padrão de ensinamentos, isso aqui vai demonstrar que Jesus já estava com um ministério muito bem estabelecido, porque tinha uma multidão seguindo ele, isso já caracteriza que ele era bem conhecido, e a gente vai ver pelo teor do ensinamento que ele não estava falando como quem estivesse começando com uma introdução sobre o reino dos céus, sobre a palavra de Deus. Ele já estava explorando conhecimentos judaicos, conhecimento do povo acerca do que estava sendo ensinado pelos profetas. Então a gente percebe que aqui já havia um avanço do ministério de Jesus Cristo. Isso também está registrado em Lucas capítulo 6, com algumas variações, apesar de Mateus, Marcos e Lucas terem o mesmo ponto de vista, cada um com a sua peculiaridade registrou conforme o Espírito Santo foi conduzindo que eles escrevessem os livros inspirados, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso mapa, que a gente já está acostumado, com as divisões políticas atuais, tá? Naquela época, obviamente, não tinha essas linhas imaginárias que a gente coloca aqui dividindo os países de hoje, mas eu gosto de deixar para que a pessoa que esteja começando a estudar a Palavra de Deus tenha uma noção de onde as coisas estavam acontecendo. Muitos, por incrível que pareça, podem não ter uma noção de onde Jesus estava exercendo aquele ministério. Um outro fenômeno que às vezes acontece é que as pessoas associam a Palavra de Deus como um todo e vem desde Adão e Eva, por exemplo, lá do Jardim do Éden, e acredita até que quando Jesus aparece também só existia aquela região ali onde Jesus estava, nada mais no mundo estava acontecendo. Então a gente chegou a falar em outros vídeos, que a gente tinha os Incas, tinha os Maias na região ali da América do Sul, América Central, a gente tinha o próprio Império Romano na circunvizinhança, incluindo ali a área onde Jesus estava. Estava sob o domínio do Império Romano, então muitas coisas estavam acontecendo no mundo. Então a gente tem aqui esse apontamentozinho em amarelo aí, que você está vendo, que é a região onde Jesus teve a sua atuação, o seu ministério, e a partir dali o Evangelho se espalhou, inicialmente pelos discípulos, e depois chegando até nós, das mais diversas formas, espalhando a palavra pelo mundo, e em muitos outros lugares essa palavra ainda não chegou, e esperamos que atinja todo o globo terrestre. Aqui a gente tem uma ampliação daquela região onde Jesus estava. Então a gente tem aqui, vou botar aqui em lilás para acompanhar a cor. A gente tem aqui essa região aqui da Galileia, tá? Essa regiãozinha da Galileia. E dentro da região da Galileia, a gente tem aqui o na época chamado Mar da Galileia. Vou até pintar para facilitar aqui. Essa areazinha aqui é o Mar da Galileia, tá bom? Então Jesus estaria mais ou menos aqui onde eu vou colocar essa setinha aqui, tá? Essa é a localização que a gente tem tradicionalmente de onde teria acontecido isso, e a gente sempre considera também a tradição como uma forte possibilidade que vai sendo passado de geração em geração
inclusive com registros, né, ao longo do tempo. Então Jesus estaria ali mais ou menos a noroeste do Mar da Galileia, que hoje nós chamamos de Lago da Galileia, porque ele é na verdade um grande lago, né, mas pelas suas dimensões muito grandes, acabou sendo chamado por muito tempo como Lago da Galileia. A gente percebe aqui no seu mapa à direita, que é um mapa do Google Maps, chamado de Galileia Lake, tá? Um lago da Galileia. Então a gente tem aqui essa parte superior do Lago da Galileia, o Mar da Galileia, e a gente tem essa área aqui, que é onde Jesus teria estado proferindo os seus ensinamentos no chamado Sermão da Montanha. A gente tem ali uma área turística, né? É bem demarcado pelo próprio Google Maps. Não sei se dá para você enxergar aí, está escrito Monte das Bem-aventuranças. Aqui a gente tem o Monastério das Beatitudes, o Monastério das Bem-aventuranças também na região. Tá? Em outros vídeos anteriores a gente explorou mais isso, botei fotos da região, né? Botei outros ângulos dos mapas para a gente ter uma visão melhor. Tá? Se você tiver curiosidade, assiste os vídeos anteriores a esse que você vai ver melhor essa questão aqui da região de onde Jesus estaria. Vamos entrar no texto propriamente dito. Mateus capítulo 5, verso 33 diz o seguinte: Outrosim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Olha aqui. Primeiro Jesus resgata, né, o que foi dito aos antigos. Isso aqui ele está falando só, foi falado lá para o povo anterior, que era para não perjurar, ou seja, não jurar falso, não faltar com o juramento ou ter um mau uso do juramento, né? Uma pessoa que jura muito por vício, né? Tentando o tempo todo comprovar aquilo que está falando, se tornando um vício na sua linguagem, né? Também é algo muito ruim em relação ao juramento. Então, lá atrás, estava dizendo os antigos, vocês não vão jurar falso, não vão descumprir o juramento, né? Tudo isso está relacionado a perjurar, mas vocês vão cumprir os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, se você jurou, se você fez um voto, se você declarou algo que aconteceu ou que você vai fazer, você cumpre aquilo ali. Você, de alguma forma, você tem que fazer um bom uso daquilo que você ajuramentou ali, que você trouxe ali algum valor em cima de uma declaração sua. Tá bom? Só para tentar clarear mais, o juramento ele é uma afirmação solene, né? Você faz uma declaração, uma afirmação em que você coloca como penhor algo para dar validade àquilo ali, né? E Jesus estava preocupado com isso, porque foi dito lá atrás que você não deve perjurar, que é jurar de uma forma negativa, né? Que você não cumpre ou é um falso juramento. E com o passar do tempo, houve uma prática muito ruim com relação a esses juramentos. As pessoas começaram a jurar por tudo, né? Colocavam como penhor coisas que elas não tinham nem o poder nas suas mãos. Por exemplo, vou jurar pelo céu. Eu juro pelo céu, que poder eu tenho no céu, né? Que possa pegar o céu e colocar como validade na minha palavra. Né? A gente tem uma fala, eu pelo menos quando era mais novo, ouvia com uma certa frequência as pessoas falando, eu juro pela minha mãe mortinha. Né? Não sei quantos já ouviram essa expressão, e era algo que agredia os nossos ouvidos. Né? Que poder nós temos na vida das nossas mães para colocar ela como um penhor da declaração que eu fiz para que as pessoas acreditassem em mim. Aquilo ali acabava dando um peso, porque qualquer pessoa que ouvisse uma declaração como essa, poxa, se ele está jurando pela vida da própria mãe, isso deve ser uma verdade, porque ele não ia colocar a vida da mãe em jogo por conta de uma palavra. Então, de certa forma, criaram um mecanismo para dar validade à declaração. E isso gera um problema muito grande, que a gente acaba colocando coisas que nós não temos poder para poder dar validade, e qualquer tipo de juramento em que a gente coloque algo que pertence a Deus, em que Deus tem o controle, naturalmente Deus passa a fazer parte daquela relação. Então Jesus estava preocupado com isso. O pessoal jurando pelo céu, jurando pela terra, por tudo que o próprio homem, pela própria cabeça, como nós vamos ver aqui no texto. Eu juro pela minha vida, eu juro pelo... Você não tem poder pela cabeça, você não é você que controla os cabelos, os fios brancos, os fios ficando brancos, você não tem poder sobre a tua vida, é Deus que tem. Então Jesus estava preocupado com isso. Então nesse momento aqui, ele estava só lembrando o que foi dito aos antigos. A gente vai chegar na sequência ao que ele falou para fazer em relação ao juramento.
tá? Nesse momento ele fala, não perjurarás, né? Que é um jurar falso, falso juramento, né? Faltar com o juramento, não cumprir o juramento. Você não vai fazer isso, mas você vai cumprir os teus juramentos ao Senhor. Não é o que Jesus está falando que é para fazer. Ele está resgatando o que foi dito aos antigos, tá? A gente tem aqui duas referências em relação ao juramento no Antigo Testamento. A primeira está em Levítico, tá? Está em Levítico aqui 19:12. Nem jurareis falso pelo meu nome, tá? Deus falando isso, não vai jurar falso pelo meu nome, ou seja, colocar Deus como penhor nesse juramento, pois profanarás o nome do teu Deus. Ou seja, se eu juro, coloco Deus na situação, ó, Deus é o penhor do que eu estou falando aqui. Se eu falhar com aquilo e não cumprir aquilo que eu falei, ou aquilo não for uma verdade, eu estou profanando, fazendo mau uso do nome do próprio Deus. E Deus conclui falando, eu sou o Senhor. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? De você chegar e utilizar o nome de Deus em suas declarações para dar validade. Como a gente vai ver, já adiantando aqui o que Jesus vai falar, é que a nossa palavra tem que ter validade. Né? A palavra de Deus tem validade, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Uma palavra só nossa já basta para que as pessoas creiam naquilo que nós estamos falando. Né? Deuteronômio 23:21, a gente tem aqui falando também sobre juramento ou voto também, que está na mesma linha. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Ou seja, você fez um voto, olha só, eu vou fazer isso, Senhor. Na sua presença eu declaro que vou fazer isso, isso e isso. Então você não pode tardar em cumprir aquilo ali. Você fez um voto, você fez uma declaração solene de que você vai cumprir alguma coisa. Não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. Uma vez que você faz um acordo com Deus, ele vai requerer aquele acordo, porque você colocou a tua palavra ali diante de Deus. E caso você não cumpra, né, haverá pecado em ti. Você fala algo para Deus, ou seja, você estabelece ali um alvo diante de Deus e você erra aquele alvo, qualquer erro de alvo, qualquer erro de direcionamento de uma prática sua, vai ser reconhecido diante de Deus como pecado. E aqui está bem claro, está escrito, a gente não está criando nada. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, você cumpre, porque o Senhor teu Deus vai requerer isso de você e vai haver pecado, caso você não cumpra aquilo ali. Tá bom? Então vamos seguir. Aos antigos, por esse versículo que a gente vê aqui, está bem claro, cumpram os juramentos. Se não cumpriram, né, perjuraram e haverá pecado. Então, o que a gente tem aqui? Pecado. Se você não cumprir aquilo que foi estabelecido naquele juramento, você perjurou, você teve uma falha ali naquele juramento, você fez um mau uso do juramento ao Senhor e haverá pecado, e isso vai ser requerido diante de Deus. Tá bom? Aí aqui no verso 34 diz o seguinte: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e ele vai seguir no próximo versículo, que a gente vai continuar posteriormente. Nesse primeiro momento ele diz, eu, porém, aí agora é Jesus falando, que de maneira nenhuma jureis. Aí Jesus fala assim, ó, melhor não jurar não. De maneira nenhuma jureis. Aos novos, Jesus está falando, não jurem. Não é para jurar. Lá os antigos, se você jurasse, você tinha que cumprir. Só que por conta do mau uso ao longo da história, ele falou, não jura não. Nem pelo céu, né? Porque que o céu é? O céu é um objeto de juramento que não está sob o nosso domínio. Né? Ele pertence a Deus. Como a gente vai ver, o céu ele é o trono de Deus. Tá? Deus habita nos céus. Eu vou chegar e pegar a habitação de Deus e colocar com validade na minha declaração, não tenho poder sobre isso.
E naturalmente, pela falha do ser humano, a gente vai fazer mau uso. Quando eu declaro uma coisa, pecador que sou, falho que sou, em algum momento eu vou deixar de cumprir aquilo e eu fiz mau uso de algo que pertence a Deus e não a mim. Tá? A falta do juramento, como a gente viu anteriormente no Levítico 19:12, vai profanar o nome de Deus. E como o céu é um trono de Deus, é algo que pertence ao domínio do Senhor, eu não posso pegar isso e usar na minha declaração, porque eu vou profanar o nome do Senhor e as suas coisas. Tá bom? Aqui a gente observa como é que isso leva a uma condenação, né? Olha o que está em Tiago, capítulo 5, verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis. Né? Lá em Tiago, mais na frente, né? Espero em Deus chegar a fazer estudo sobre Tiago também. Tiago vai dizer o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis. Falando a mesma coisa que Jesus falou. Tá aqui, ó. Não jureis. Nem pelo céu, voltando a falar aqui, ó, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. A gente vai ver isso nas palavras de Jesus hoje ainda, né? Ele fala para ser sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Olha só. Se a gente não tiver uma prática da minha palavra ser sim quando eu falo sim e não quando eu falo não, eu caio em condenação. Né? Não é para eu jurar. Quando eu juro, eu estou me colocando numa equivalência aos mentirosos. Porque a minha palavra, em tese, não tem validade, eu tenho que pegar alguma coisa fora de mim para dar validade àquilo ali. Então, quando eu pego algo de fora para dar validade à minha palavra, é porque a minha palavra não vale. Então eu acabo tendo com que a minha vida seja equivalente aos mentirosos, que naturalmente são filhos do diabo, como a gente já viu em alguns textos, a gente vai falar sobre isso também. Tá bom? Então Tiago já vai dizer isso, já vai trazer esse ensinamento de Jesus e vai dar esse ensinamento de que a gente vai entrar em condenação se a gente começar a colocar juramento sobre as nossas palavras. Então, é bem claro que haverá punição. Tá? Existe condenação, existe pecado para uma prática errada em relação ao juramento, a colocar penhor sobre as nossas declarações. Deuteronômio também vai trazer algo aqui interessante, que a gente chegou a falar também sobre isso. Aqui, ó, em ti haverá pecado. Olha só, quando fizeres algum voto, como a gente já leu esse texto aqui, a gente está trazendo de novo para fazer essa relação aqui com a condenação. Tá? Que haverá pecado, com o pecado há condenação. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Né? Então, havendo pecado, naturalmente há condenação. Então a gente vê esse direcionamento da palavra de Deus para, olha só, toma cuidado com a tua palavra. Toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com os recursos que você usa para dar validade à tua palavra. Né? A gente tem uma prática muito ruim de tentar dar sempre credibilidade ao que a gente fala. Principalmente, isso aqui é um detalhe muito importante, nós que vivemos de situações espirituais, muitas vezes vivemos experiências que não são facilmente digeridas pela comunidade. Então, posso até dizer de um erro meu. Existem algumas vezes na minha vida que eu procurei me corrigir, de que a gente quer declarar algo que para muitas pessoas parece ser impossível, as pessoas não vão acreditar, e a gente já começa falando coisas do tipo: olha só, vou te falar um negócio aqui, mas você não vai acreditar. Como é que não vai acreditar? E eu mesmo estou me condenando quando eu falo um negócio desse. Né? Eu vou tentar mostrar para a pessoa, e antes que a pessoa ouça, eu já estou dizendo: olha só, você não vai acreditar. Aí quando a gente profere palavras como essa, a gente mesmo para, por que eu falei isso? É verdade, aconteceu, eu estou dentro da palavra, isso é realidade, e eu, antes que a pessoa ouça, e é possível até que o Espírito Santo a convença de que aquilo ali é verdade, eu antes mesmo já estou proferindo maldição sobre aquilo que eu vou falar ainda. Então declarações do tipo: você não vai acreditar, ou então eu juro que é verdade, eu juro por Deus que isso é verdade. Tudo isso está sendo, toda essa gama de discursos para dar validade está sendo criticado, está sendo condenado por Jesus aqui.
e ele entende bem que uma declaração falsa, o mau uso das nossas palavras, gera condenação, gera pecado. Tá? Então esse aqui é o texto para a gente passar para o 35. A gente está fechando aqui o 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis. Ou seja, ele corta mesmo, não dá nem exceção aqui. De maneira nenhuma jureis. Ou seja, tira esse negócio de juramento do teu vocabulário, do seu discurso. Tá? Nem pelo céu, porque é trono de Deus. A gente continua aqui no 35. Nem pela terra. Nem pela terra. A terra não está no nosso domínio também. Nós não somos donos da terra. Tá? Deus deixou a terra para que a gente cuidasse dela. Então eu não tenho poder sobre ela para jurar por ela. Né? Nem pelos filhos. Né? A gente vê aqui a questão de eu juro pelos meus filhos. Cara, jurar pelos filhos. Os filhos são herança do Senhor. É uma prática muito comum, as pessoas também falam, juro pelos meus filhos. Por que isso? Pô, se a pessoa está jurando pelo filho, pô, esse negócio deve ser verdade. Mas você está dando validade e descredenciando a tua palavra que você está usando ali para juramentar. Então você não pode chegar e pegar algo que não te pertence. Os filhos, por mais que nós geramos, por mais que nós tenhamos criado eles pertencem originalmente a Deus. A gente vai lembrar os textos da palavra de Deus de que os filhos são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus e Deus entrega para que a gente cuide deles. Né? Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, pegar algo que está fora do nosso controle e colocar como validade para as nossas palavras. Aqui, Jesus está falando em Mateus para não jurar nem pelo céu, no versículo anterior que a gente leu, nem pela terra. Porque é escabelo dos seus pés. O que é escabelo? Seria um descanso, um apoio para os pés. Então aqui Jesus está usando uma figura de linguagem para falar só, a terra está sob o domínio de Deus. Deus descansa os pés dele na terra. Não literalmente, não Deus pega o pé dele, bota na terra para descansar, como se fosse um apoio, um banquinho. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, só, isso aqui pertence a Deus. Deus apoia os seus pés aqui na terra, usando uma figura de linguagem simbólica aqui. Se pertence a Deus, a gente não pode pegar a terra e colocar ela como validade, porque não pertence a gente. Tá? Continuando aqui, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Né? Aí aqui a gente tem um paralelo que ele pode estar se referindo à linhagem real, né? Desde Davi, ou até o próprio Messias, que seria ele, o próprio Jesus Cristo, né? como rei. O abuso do uso do juramento fez Jesus dizer para não jurar. Então é até interessante a gente perceber que essa preocupação que Jesus tinha com relação ao juramento, observa como é que é tão atual nos dias de hoje. Olha como é tão comum que a gente faça juramentos de alguma forma para dar validade às nossas palavras. E a gente acaba colocando em jogo algo que não nos pertence. No momento em que a gente falha com esse juramento, esse elemento que a gente colocou na jogada ali, naquela conversa, acaba sendo comprometido também. Imagina um crente colocando, eu juro por Deus. Cara, eu estou colocando Deus naquele meu discurso. Aí eu vou e falho. Onde é que Deus ficou aos ouvidos daquele que ouviu o juramento? Cara, jurar por Deus não significa nada. Tá? A terra e Jerusalém, né, que foram os objetos que Jesus usou aqui como exemplo, não estão sob o nosso domínio. E mesma coisa, a terra e a cidade santa, né, dita cidade santa, seriam profanadas, né, se por alguma razão aquele juramento não fosse cumprido. No verso 36, Jesus continua dizendo, ó, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus está mostrando que você não pode jurar nem por você mesmo. Você não tem controle sobre a tua vida. Você não sabe quando que vai morrer. Você não sabe quando que vai acontecer determinadas coisas na tua vida. Se você vai adoecer, quando você vai ser curado. A gente não tem poder sobre isso. E aqui Jesus usa um exemplo muito interessante. A gente não consegue nem determinar, né, a hora que vai aparecer cabelo branco, cabelo preto. Né, onde vai aparecer. A gente observa aqui no meu cabelo. Aqui só tem branco aqui
do meu lado direito aqui, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo falar, não, fica um pouquinho branco para cá também, para poder dar uma equilibrada, ficar mais bonitinho. A gente não tem controle sobre isso, né? Vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. A gente não tem esse poder. Então você vai jurar pela tua cabeça, pelos elementos que estão na tua cabeça, pela tua orelha, pelo nariz, pela boca, pelo queixo. Não, a gente não controla eles. Deus tem esse controle. Tudo que a gente fizer para alterar a questão da nossa aparência, usando aqui o que Jesus usou, seria de forma artificial. Se eu passar um tingimento aqui, de repente eu fico preto. Mas meu cabelo está preto aqui? Não, por baixo daquela tinta estaria branco. Efetivamente eu não tenho poder sobre isso. Então Jesus vai dizer, olha só, você não pode jurar nem pela tua cabeça, porque você não tem controle sobre ela. Então a gente vê aqui, ó, que nem pela nossa cabeça nós temos domínio total. Se a gente não cumprir o nosso juramento utilizando a cabeça como penhor, a nossa vida vai estar em jogo, né? Pô, se ele jurou pela cabeça dele ou pela vida dele, né? Porque eu teria que cortar a cabeça se eu fiz um juramento pela minha cabeça. A minha vida acaba entrando em jogo num juramento como esse, né? Você colocar a sua vida como penhor para dar validade à tua declaração. Fala só, eu juro pela minha vida que é isso ou vou fazer aquilo. Se você está fazendo esse juramento de repente com um criminoso, com alguém, o que resta no descumprimento daquilo? Você perder a sua vida. Então Jesus está falando, você não tem poder sobre a sua vida, não pode colocar a sua vida em jogo por conta da tua palavra. Como colocar como penhor algo que nós não temos domínio, né? E isso seria mau uso dos juramentos e seria uma desonra para os crentes, né? Eu desonraria a minha condição de servo de Deus, de servo de Jesus Cristo, se eu precisasse colocar algum elemento para dar validade à minha palavra. Qualquer juramento relacionando domínios de Deus ou seja, coloca Deus, tá, na situação. Se eu uso Deus, né, ou algo que pertence a Ele como validade para a minha palavra, eu estou trazendo Deus para aquilo ali. No momento que eu desonrar, no momento que eu descumprir aquela palavra, ou que aquela palavra não seja verdade e venha a ser descoberta a mentira, eu estou desonrando o Deus que eu coloquei naquela situação. E essa era uma preocupação muito forte de Jesus Cristo. No verso 37, Jesus vai dizer, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Como é que deve ser o nosso falar? O sim deve significar sim, o não deve significar não. Jesus está falando, ó, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. O sim significa sim, o não significa não. E ponto final. Não deve haver qualquer outro tipo de recurso para dar validade à nossa palavra, tá? Aqui a gente está falando sobre ser homem e ser mulher de palavra, né? Como os nossos antepassados costumavam falar, você tem que ser homem de palavra, tem que ser uma mulher de palavra, né? Você tem que... você falou, está falado. Não precisa ficar juramentando, botando juramento para dar validade. Então Jesus vai dizer isso aqui pra gente, olha só, o sim tem que significar sim, o não tem que significar não. Se passar disso, né, é de procedência maligna. Se sim, se digo sim significa sim, se digo não significa não. Não devemos jurar para autenticar nossas declarações. Sim ou não são suficientes, tá? O sim e o não são suficientes. Isso aqui está fazendo uma analogia para qualquer coisa. Se eu faço uma declaração de alguma coisa, eu falo, ó, é isso, isso, isso e isso. Ponto final. Não precisa de nada para dar validade àquilo. Eu não tenho que trazer para mim algo para validar a minha declaração. Então a gente vê aqui Jesus ensinando a gente a ter palavra, né? A gente vê muitos antigos, né, com essa preocupação, não, eu sou um homem de palavra, né? Para a gente ver qual a importância, né, da gente ser uma pessoa que não é tida como mentirosa ou descumpridora da palavra. A gente tem aqui Deus como referência para a gente disso, né? Porque Deus tem palavra. E qual é a palavra de Deus? A gente já comentou sobre isso em alguns outros vídeos,
né, que Jesus ele é a palavra. De alguma forma miraculosa, a palavra que deu origem a tudo, o verbo, né, de Deus, se fez carne. Então Jesus originalmente é a razão, é o logos de Deus. Então Jesus tem uma palavra que de alguma forma que nós não alcançamos na sua plenitude, basta para que as coisas aconteçam. Quando a gente vai lá em Gênesis, por exemplo, Deus fala e as coisas acontecem. Haja, né, e houve. Haja luz e houve luz. Né? Haja luminares nos céus e houve luminares nos céus. Ele só falava e as coisas aconteciam. Jesus não falou, ó, eu juro que vai haver luz agora. Eu juro pelos céus que vai haver luz. Eu juro pelo... Deus não usou mecanismo para dar validade à sua palavra. Ele falou e as coisas aconteceram. E a gente entende, né, e algo mais profundo que cabe aí para um outro estudo, o que estava sendo executado ali era a palavra que mais tarde a gente vai entender que é o verbo de Deus, e era Jesus já fazendo parte daquela origem de tudo ali. Tá? Então, uma palavra só bastou para que Deus fizesse todo o universo. Ele falava e as coisas iam acontecendo. E já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que conosco tem que ser diferente? Por que a gente precisa dar validade pela possibilidade de estarmos falando uma mentira? A gente tem que pensar nisso. Ora, Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se Deus tem uma palavra, que é Jesus Cristo, por que eu tenho que ter uma ou duas palavras, ou a minha palavra tem que ter mais alguma coisa ali pendurada para poder dar validade ao que eu estou dizendo? Tá? Então a gente tem que buscar sermos realmente, cumprirmos essa condição de imagem e semelhança de Deus, também tendo uma única palavra. Quando eu falo é aquilo, se eu falar sim é sim, se eu falar não é não, se eu declaro algo é aquilo que eu declarei. Está preso e arraigado à verdade, sabendo que Jesus também é a verdade, né? Trazendo aqui mais um ensinamento sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus é a verdade, verdade. Vamos na sequência aqui. Com relação a essa declaração de Jesus de que se passar disso é de procedência maligna, né? A procedência maligna, quando a gente acrescenta algo na nossa declaração, nós estamos admitindo o seguinte, que se não tiver esse adendozinho, se não tiver esse suporte desse penhor que a gente colocou aqui, é possível que a minha palavra seja mentira. Eu preciso de algo para dar validade a ela. Então a gente está admitindo que não se pode confiar na nossa palavra. A pessoa tem que confiar naquilo que a gente colocou ali para dar um adereço. Olha só que situação deprimente. Quando eu juro, quando eu acrescento algo para dar valor, eu estou admitindo que a pessoa não deve confiar em mim naquilo que eu disse. Ela vai confiar naquilo que eu acrescentei. Né? Nós somos rebaixados a um mundo mentiroso, que pertence ao maligno, como a gente vê aqui em João 8:44, que diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, né? As pessoas que mentem, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, né? Que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Imagina você ser comparado a isso. Se a gente vive uma condição de mentiras, nós nos colocamos numa condição de filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então, se eu acrescento algo para dar validade à minha palavra, eu estou admitindo que a minha palavra pode não ser verdade e precisa de alguma coisa para se tornar verdade. Então, eu estou ali de graça me equivalendo a um mentiroso, que precisa de alguma coisa ali para... Olha só, é verdade sim aqui, ó, tem esse negócio aqui, ó, que eu estou colocando aqui na minha palavra para você ver que é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que aprender realmente a não precisar de qualquer outra coisa para dar validade. E Jesus está dizendo o seguinte: se a gente passa disso, ou seja, passa de sim, sim, não, não, se a gente passa de uma declaração que ela por si só é a verdade, é de procedência maligna. Olha só,
Maligna. Da onde vem a referência ao maligno? Aqui, ó. É de procedência maligna. É de procedência do diabo. Então, se a gente passa disso, se a gente faz qualquer outra alteração na nossa palavra, a gente está fazendo algo que é próprio dele. Tá bom? Então, para a gente concluir aqui, um breve resumozinho para a gente não esquecer. Primeiro, nós precisamos ter palavra. Como cristãos, né? Assim como Deus tem palavra, nós temos que ter palavra. Nós devemos aprender aqui com Jesus que não é para jurar mais, tá? Esse negócio de jurar, os antigos faziam e fizeram mau uso dessa prática. E eles falaram, não é para jurar em hipótese nenhuma, tá? Em condição nenhuma. Nós não devemos buscar comprovações para as nossas declarações. A nossa declaração por si só tem que ter validade. Se eu falo alguma coisa, eu já falo a verdade, originalmente. Não precisa de nada para tornar aquilo ali verdade. O nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. E qualquer outra declaração tem que ser semelhante a isso. Se é verdade, é verdade. E a gente não deve se comparar aos mentirosos fazendo qualquer outro tipo de prática com a nossa palavra. Tá bom? Então aqui a gente encerra o nosso estudo sobre jurar, sobre sim, sim, não, não, que é tão conhecido nessa expressão. Nossa palavra seria sim, sim, não, não. Creio que boa parte dos que estão vendo esse vídeo já ouviu falar sobre isso. Espero que a gente tenha esclarecido esse texto. E aqui eu deixo as nossas mídias, né? Eu tenho o @Glauco Rocha Machado, que está no Instagram e no Facebook, se você quiser nos seguir lá. Lembrando que no Facebook, se adicionar lá, manda uma mensagenzinha para mim, porque eu percebo que lá tem muitos perfis fake, que não tem nada que pede para adicionar, então a gente acaba recusando. Então se você assistiu o vídeo, Glauco, assisti teu vídeo lá, pô, vamos ser amigos aqui no Facebook, vou te aceitar com o maior prazer. No Instagram já não tem essa questão, é só questão de seguir, né? O meu tá livre lá para seguir à vontade. Eu tenho um site www.colunadefogo.com, onde eu boto esses vídeos e mais outros assuntos lá diversos, tá? Você pode visitar o nosso site lá. E nós temos o canal do YouTube, que é onde provavelmente você está vendo esse vídeo. E eu peço, né, mais uma vez, para que você siga, curta, compartilhe. O YouTube ele tem um mecanismo que muitos já ouviram falar, que são os algoritmos. E esses algoritmos fazem a leitura do que está acontecendo com aquele vídeo para poder entregar para outras pessoas. Então, quanto mais há uma interação naquele vídeo, como curtidas, compartilhamentos, comentários, pode comentar, de repente você quer acrescentar alguma coisa que eu não falei aqui, pode deixar esse comentário aí. E isso vai dar uma interação ali, os algoritmos vão entender que aquele vídeo ali é relevante. E nas buscas e naquelas passagens, né, que as pessoas passam procurando alguma coisa para ver, esse vídeo vai ser mais indicado. Né? Então vale a pena você fazer esse tipo de prática aí, de contribuir. E lembrando também, você tem aí o link do nosso livro, que também vai nos abençoar bastante se você adquirir. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Vai na descrição aqui, acessa lá. E um detalhe interessante que eu não tinha falado anteriormente, se você entrar nesse link lá do Google Play para baixar o e-book, é liberado pela editora os 4 primeiros capítulos. Então você tem a chance de comprar só se você gostar, né? Lê lá os 4 capítulos de graça e se você achar legal, você adquire o livro. Tá bom? Agradeço a todos a sua atenção. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Na tua palavra encontrei vida.